Muito bem, continuando sobre os atributos comunicáveis de Deus, vamos para o atributo número 4, que é o amor de Deus. Deus é amor, a Bíblia diz isso com todas as letras, há essa proposição na Escritura. Ele ama a todos indistintamente, não faz acepção de pessoas, nós vamos ver essas referências. Deus também não permite que os homens façam acepção de pessoas, pois todos foram criados por Deus com igual dignidade, independentemente da cor da pele, classe social, nacionalidade, língua ou costumes, tá? Então não há acepção de pessoas. Deus ama a todos indistintamente. Ele ama a todos igualmente, não faz acepção. E ele espera que nós, seres humanos, também façamos isso, tá? Então vamos ver. 1 de João 4:8, João 3:16. 1 de João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tá? Então, as traduções antigas diziam até Deus é caridade, porque a ideia aqui do amor sendo colocado em prática, mas por conta do avanço do espiritismo kardecista no Brasil, precisou ser feita essa revisão. Tá? Bem, então Deus é amor é a melhor maneira mesmo. Nós vemos também na literatura joanina, né? João é o apóstolo do amor por conta disso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, o amor de Deus não tem uma palavra só, uma expressão que defina exatamente o amor de Deus, tá? Então alguns acham que a palavra ágape, em grego, significa amor de Deus. Isso não é verdade. Ágape significa amor, somente amor, tá? Porque se fosse assim, essa é a palavra, a tradução da palavra ágape, tá? Mas não tá assim, porque Deus amou, e aí só dizer, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Não. O apóstolo João precisou explicar que não tem uma palavra que defina o amor de Deus. Nem uma palavra, nem uma sentença. É impossível explicar a grandeza e a abrangência e a intensidade também do amor de Deus, tá? Por isso ele precisou colocar aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira, ele fez isso, ele deu o seu filho. A definição do amor de Deus está atrelado ao que ele fez. Não, porque não é possível explicar em palavras, mas ele explicou em atos, em ação divina. Por isso o amor de Deus é tão intenso, tá? Nós vemos também sobre o amor de Deus em Deuteronômio, capítulo 10. Vamos ver Deuteronômio 10. 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Bem, tem muitas questões aqui. A primeira delas é que Deus não faz acepção de pessoas, tá? Então ele ama todos indistintamente. A segunda delas é que está relacionada ao quarteto vulnerável, como tem sido chamado pelos teólogos, essa atenção especial que Deus dá e que pode ser vista facilmente, sobretudo nas páginas do Antigo Testamento, em relação a quatro grupos, que Deus fala em relação a quatro grupos: órfão, viúva, estrangeiro e o pobre, tá? O pobre não é mencionado aqui nessa passagem, né? A não ser indiretamente, mas acho que não, né? Não, na verdade, porque foram 70 almas para o Egito, é uma referência à família de Jacó, Gênesis 48, 47, por ali.
Mas eles não eram pobres, né? E Jacó era bem rico. Então, o quarteto vulnerável não é todo mencionado aqui, né? Porque os pobres não são mencionados nessa passagem que a gente leu. Mas o órfão, a viúva e o estrangeiro, sim. E aí o pobre também tem essa. Entra, né? Por isso o quarteto, né? Quarteto vulnerável, que são grupos mais vulneráveis, tá? Que Deus tem essa predileção ou dá um cuidado, uma atenção a mais na sua palavra. Mas Deus ama, ele ama, tá? Então Deus não faz acepção de pessoas, ele ama a todos. Nós vemos também sobre o amor ainda em Atos 10:34. É importante ver essas referências. Então Deus falou, aliás, então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro estava aqui na casa de Cornélio, obviamente. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, assim, algumas pessoas dizem que Deus não faz acepção de pessoas em relação a grupos, mas a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação mesmo, tá? Então, há outras explicações para isso, com base numa passagem ou outra, mas não, aqui o contexto é soteriológico. É Paulo pregando o evangelho na casa de Cornélio. Inclusive, no capítulo seguinte, em Atos capítulo 11, Pedro teve que dar explicações aos irmãos porque ele estava pregando, porque ele tinha entrado na casa de um gentil, tá? Porque os judeus até então consideravam uma impureza. O judeu se tornava impuro se entrasse na casa de um gentil, o que demonstrava, obviamente, o racismo daquele pessoal, tá? Também nós vemos em Romanos, capítulo 3, verso 29, sobre a abrangência do amor de Deus. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, o método para a salvação é um só, para o judeu e para o gentil. É pela fé em Deus, no caso, pela fé em Jesus. Deus não salva ninguém que não crê, tá? Talvez crianças, como eu acredito, que as crianças, na fase primeira da vida, quando morrem ainda sem poder exercer fé, elas não são salvas pela fé dos pais, tá? Isso não tem base bíblica, mas elas podem, ser salvas porque o sacrifício de Cristo é imputado a elas. E é claro, também elas não são salvas porque elas não pecaram. Porque mesmo um bebê recém-nascido, embora ele não tenha cometido nenhum pecado, ele é pecador pelo pecado original, pelo pecado herdado. É a crença comum a calvinistas e arminianos, chamada de depravação total, tá? Calvinistas e arminianos creem que o homem nasce em pecado desde que Adão pecou, é o pecado original. Então nós vemos assim que Deus é amor e que a abrangência desse amor é total, ela se estende a todos os seres humanos. Por isso que diz que Deus amou o mundo, tá? Todos os seres humanos. E que Deus não tem predileção por ninguém. A palavra amor aparece na Bíblia por 265 vezes, tá? Coloquei aqui algumas delas, né? João 3,16, Deuteronômio 17. Tem uma advertência aqui minha sobre o racismo. O racismo se baseia na cor da pele ou na ascendência étnica. Mas Deus trata esta atitude como pecado. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa qual seja a cor da pele, a descendência, a condição ou ascendência, né? A condição social, econômica e tudo mais que pode ser considerado. Deus ama as pessoas. Nós, como cristãos, devemos proceder de modo semelhante ao nosso Deus, amando a todos indistintamente, tá? Agora sim, o amor bíblico que foi então ensinado na palavra de Deus, sobretudo por Jesus, não significa necessariamente que nós temos que sentir a mesma coisa por todos os seres humanos indistintamente. Não, não é isso, tá? Então é claro que nós temos sentimentos mais fortes e mais intensos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas mais queridas,
Ia depender do tamanho da família, até por alguns entre outros. Alguns ao invés de outros. É óbvio. Mas esse amor da Escritura, que a Escritura fala sobre o amor a todos os seres humanos, deve ser entendido como respeito e o cuidado, como na passagem do Samaritano, que aquele que amou o seu próximo, né, quem é o seu próximo, era aquele que precisava de ajuda. Então nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ou como Jesus disse, amar como Jesus nos amou, que é muito mais intenso, assim, ajudando a quem precisa, tá? Não necessariamente sentindo alguma coisa que isso é impossível, tá? Então tem gente que acredita que Deus não amou todo mundo, né? Não ama todos. Um pastor conhecido que defende essa tese é Paul Washer. Ele diz que Deus odeia as pessoas, né? Então, algumas passagens bíblicas para tentar provar isso são Salmo 5, verso 5, e João 3:36. Então, Salmo 5 diz assim: Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Mas o crente também pratica a maldade, né? O crente também pratica, e há muitas passagens que comprovam isso. Então, essa passagem não serve para provar que Deus odeia o incrédulo, tá? Porque na visão de Paul Washer e de muitos outros também, né? Mas acho que ele que foi o mais famoso aqui no Brasil, pelo menos nos últimos anos, com essa ideia. E eu discordo completamente, tá? Na visão dele, o velho ditado entre os cristãos de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é mentira. Que na visão dele, Deus odeia o pecado e o pecador. Não, porque Jesus veio para salvar os pecadores. Isso é a consequência do amor divino, que Deus enviou o seu filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para salvar a humanidade, tá? Então, a Bíblia não diz que Deus odiou o mundo, diz que Deus amou o mundo. Então, essa passagem mostra claramente que Deus não gosta dos atos maldosos que são praticados por ninguém, mas não diz que Deus odeia o incrédulo, mas ama o salvo. Isso aí é ir além do texto, né? Também João 3:36 é usado por essa linha de raciocínio para dizer que Deus ama o salvo, mas odeia o incrédulo, tá? O texto diz: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Claro, permanece a ira de Deus no sentido de que essa pessoa será condenada, tá? Quem não tem o filho está debaixo de condenação, mas não é debaixo do ódio de Deus, nesse sentido de que Deus odeia o incrédulo, tá bom? Então, coloquei aqui algumas questões, quatro evidências do amor universal de Deus. A primeira delas diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, como é que pode um Deus que é amor não amar os incrédulos? Segunda questão é que Deus amava a si próprio na Trindade antes da criação. Nós vemos, Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Então, Jesus, o Deus Pai e o Espírito Santo amavam a si mesmos na Trindade antes da criação do mundo, tá? Terceira questão é que Deus ordena que amemos todas as pessoas. Mateus 22, 37 a 40 diz: Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Se Deus manda que nós, pecadores, amemos todas as pessoas, mas Ele mesmo não ama a todos, isso faria com que Deus fosse um hipócrita. Mas graças a Deus que isso não é verdade, Deus ama a todos e Ele é perfeito, tá? Então isso é muito complicado, dizer que Deus odeia o incrédulo, mas é nossa obrigação amar o incrédulo. Como é que a gente conseguiria, né? Amar o incrédulo se nem Deus ama o incrédulo? E por que que Deus faria isso? Não há razão de ser, tá? E, em quarto lugar, Deus amou até mesmo os incrédulos. Vou mostrar que Deus amou os incrédulos pela Escritura, obviamente. Então, nós vemos Marcos, capítulo 10, verso 22, verso 20 a 22. Ele, porém, respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude.
Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se, triste, porque possuía muitos bens. Então, esse texto é interessante porque diz que Jesus o amou, tá? Jesus o amou. Veja só, olha só. Olhando para ele, Jesus o amou. Mas ele não foi salvo, como nós sabemos. O jovem rico não foi salvo. E como é que Jesus o amou se Deus só ama os eleitos ou aqueles que serão salvos? Não é verdade. Deus ama a todos, tá? É contra a natureza de Deus não amar. E também Romanos 5,6, que diz: Ora, quando ainda éramos fracos ou pecadores, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Então, claro que Cristo morreu pelos ímpios, porque só havia ímpios, tá? Então, Cristo morreu por amor e morreu pelos ímpios. Romanos 5,6. Bem, então, nós vemos aqui o quarto atributo comunicável, que é o amor, e esse é o maior. Aliás, essa é a maior explicação, né? Uma das maiores, mas não é o maior atributo de Deus, tá? Deus não tem maior atributo, tá? Em Deus há perfeita harmonia, não há problema nenhum, não há contradição, não há confusão nenhuma. Então nós vemos também o atributo da bondade. O atributo da bondade de Deus pode ser definido assim: ele é o parâmetro definitivo do que é bom, e tudo que Deus faz é digno de aprovação. Então, essa é uma definição de Wayne Gruden, creio eu, deixe-me ver. Wayne Gruden, tá? Deus é o parâmetro definitivo do que é bom e tudo que ele faz é digno de aprovação. A bondade de Deus está relacionada à misericórdia, ao amor e à graça na salvação do homem. O amor não é, o homem não é bom em sua essência, sempre busca o que é pecaminoso. Por isso precisa urgentemente de Jesus para salvar-se dos pecados, ou para salvá-lo dos pecados, tá? Bem, como é que o amor está relacionado à misericórdia e à graça de Deus para a salvação? Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 4, 7 e 8. Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, é um atributo divino, por causa do grande amor com que nos amou, tá? Aí no verso 7 a gente vem, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, misericórdia, amor, graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, ou seja, a salvação não vem de vós, é dom de Deus, tá? Então, a bondade está relacionada com o amor, a graça e a misericórdia divina na salvação do homem. Deus nos salva porque ele é gracioso, misericordioso, amoroso e bondoso. É Isso é a bondade de Deus, tá? Então o homem precisa de Cristo para ser salvo, obviamente. Eu coloquei aqui, a bondade divina vem sendo questionada pelos liberais e por cristãos sem convicção da inspiração das escrituras. Mas isso não é de hoje, pois desde o século segundo, o herege Marcião, por volta do ano 150, dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo que o do Novo. Ele até ensinava que o Pai de Jesus é o verdadeiro Deus e nada tem a ver com o Antigo Testamento. O cânon de Marcião, que foi uma lista elaborada por ele, tá? Continha apenas 11 livros, que era o Evangelho de Lucas, sem qualquer trecho do que Lucas fala do Antigo Testamento, todo editado, e 10 cartas paulinas, ele excluía as cartas pastorais, primeira e segunda Timóteo e Tito, porque ele dizia, Marcião dizia que apenas Paulo era um apóstolo verdadeiro e que
Por isso, somente o Evangelho de Lucas deveria ser considerado como a palavra de Deus, tá? Então, ele questionava a bondade divina. O questionamento sobre a bondade divina é em relação ao sofrimento no mundo e às ordens para a matança, como no caso que está registrado em 1 Samuel 15. E é claro, também em relação ao sofrimento eterno, tá? Muita gente hoje em dia nega que o inferno seja uma punição eterna. E isso é contrário à Escritura, negar isso, porque a Bíblia garante esse sofrimento eterno para aqueles que rejeitarem deliberadamente a Deus. Então nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula continuaremos esse mesmo assunto.